Agora a gente vai ao teatro e, como sempre, né, o programa Mulheres promovendo o teatro para você com muito orgulho. Agora, uma coisa muito diferente de fazer uma viagem de férias por alguns dias, né? Por exemplo, imigrantes que vieram ao Brasil passaram por um significativo processo de adaptação ao país, à cultura e à língua. E mesmo com a passagem dos anos, algo nunca muda. A saudade da terra natal e dos que ficaram por lá. Mesmo o sentimento dos familiares, né, que não puderam acompanhá-los. Essa difícil relação pode ser vista na peça Cartas Libanesas Ayuni, adaptação que conta com a participação da atriz Ana Cecília Costa e do ator Eduardo Mosri, que está aqui com a gente, nossos convidados de hoje. Sejam muito bem-vindos. Que prazer recebê-los aqui. E a gente, né, passou um vídeo sobre saudade agora há pouco, né? Um VT de um africano que está aqui no Brasil, estilista, e ele falou muito dessa questão, né? Da saudade do país, da cultura, da família, e a peça vem trazendo justamente isso. Cartas Libanesas, queria que vocês contassem um pouquinho pra gente. Maravilha. A peça fala um pouco sobre memórias, na verdade, né? Tá. Essa peça nasceu, eu sou descendente de libanês. Quando minha avó faleceu, achei as cartas em árabe dela. Ah, então é uma história baseada em fatos reais. reais? Que maravilha. Parte um pouco da minha história pessoal, do autor José Eduardo Saad Vendramini, e agora da autora Duca Rachid, que também traz nós três somos libaneses, descendentes. Que legal. Então a gente traz um pouco essa memória, mas uma pesquisa profunda de relatos reais, de diversos depoimentos de famílias que vieram do Líbano para o Brasil. Então é esse resgate das histórias, das pessoas que ajudaram a construir o nosso país, São Paulo, essa saudade que você já falou logo no começo. Tem um texto da peça que ele fala, eu acho que agora que eu estou começando a entender o significado da palavra saudade, que só tem no português. Né? É verdade. É. Então esse detalhe é muito forte, de um período que a gente fala da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial. Então quando você saía, você morria para a família, porque você não voltava, muitos não voltavam, né? Muitos não sabiam o que acontecia com as pessoas que saíram. Então a saudade ganha uma outra dimensão, né? Uma outra potência, essa palavra. Que interessante. E eu sei que essa peça estreou há 10 anos. Sim. Que incrível, ela faz sucesso até hoje, há 10 anos com você, inclusive, né, Eduardo? Começou como monólogo. Como monólogo. Exato, Tá. eu faço essa peça há 10 anos, ela estreou em 2015 lá no Sesc Ipiranga, inicialmente na versão monólogo. E para celebrar os 10 anos, a história é desse mascate que veio para cá e deixou a mulher grávida no Líbano. Então, para celebrar e atualizar também o discurso da peça o que aconteceu com essa mulher? Qual é a história dessa mulher? Que ficou no Líbano. Ficou. Então, agora deixou de ser um monólogo para poder ser um diálogo com a mulher. E aí entra a Ana nessa Exatamente. nova versão. Ana, eu queria que você falasse um pouquinho dessa mulher, né? Porque a peça, ela se passa em 1910, certo? Ela começa em 14, na verdade, 1914. durante a Primeira Guerra. A Primeira Guerra. Isso. E aí, é uma época totalmente diferente, né? Você consegue fazer uma analogia entre essa mulher dessa época com a mulher atual? Sim, em primeiro lugar eu sempre gosto de começar agradecendo o Edu, porque eu sei que é um projeto muito especial para ele, que resgata a memória da família dele, e ele faz o projeto há alguns anos e agora entrou em cena essa mulher imaginada, evocada nas cartas enquanto ele estava sozinho. Então é uma honra e uma alegria estar ocupando o lugar dessa mulher. Essa mulher é uma mulher árabe do começo do século passado, a mulher que fica no Líbano esperando, grávida por esse marido que vai tentar a vida do outro lado do mundo. E como ele bem disse, assim, numa época em que uma carta talvez não chegasse nunca notícia, é tudo superlativo, assim, a gente não consegue nem imaginar, se colocar, isso é interessante de ser atriz, né? A gente fazer toda essa viagem no tempo, viagem no espaço, tentar experimentar essas diversas possibilidades de vida. E eu acho que a gente sempre tenta trazer para o palco essa emoção de uma ruptura, de uma partida de um casal. Existe uma passagem de tempo, mas um casal recém-casados, ela está grávida, eles estão apaixonados e você não sabe se você vai encontrar.
Então, eu acho que isso de cara já faz uma diferença muito grande dos tempos atuais, assim, de que tudo, a gente está conectado, a gente acompanha. Por exemplo, hoje tem o celular, né? Celular, internet, mesmo que você não queira, às vezes você vê, se depara com coisas da pessoa e tal. E isso também é interessante, porque você passa a não ter uma... Às vezes você quer fazer uma experiência de viagem, de imersão, de tipo assim, eu quero passar um tempo fora do Brasil, experimentar aquela cultura, aquela língua, mas essa coisa da gente estar conectado o tempo inteiro, às vezes atrapalha esse desligamento, né? E esse processo de imersão nessa cultura. Acho que sim, tem um romantismo, de certa maneira, mais antigo na peça. É uma peça também, mais uma vez, falando de um tempo em que você escrevia cartas, que você recebia cartas. Essa é uma mulher, uma camponesa, é uma mulher que cozinha, é uma mulher que costura, é uma mulher ligada às coisas da terra, é uma mulher que tem A gente mostra isso também, que é muito da cultura árabe, é uma cultura muito exuberante. E uma mulher que tem uma relação muito saudável com o corpo e com o erotismo. Ela sente desejo e sente saudade de namorar com ele, né? E fala isso com muita clareza na peça. E a peça tem um momento que eu acho interessante, porque dentro dessa nova versão do Edu, que a gente quer dar a voz à mulher, claro, é uma separação é um casal que se separa e aqui no Brasil ele começa a vida e um momento lá... Ele, enfim, não vou ficar contando muito a história. Não dê spoilers. Tá bom, tô falando demais. Não, pode continuar, imagina. Aí também eu imagino, né? São cartas libanesas, fala muito da cultura libanesa, mas eu acho que também serve como uma reflexão, porque a gente sabe que, infelizmente, imigrantes sofrem muito preconceito, intolerância, até hoje. Né? Sofria muito naquela época, acredito que muito mais, mas ainda assim acontece. Então, serve como reflexão? Serve. Tem um dado que eu gosto de falar, já que eu faço essa peça há 10 anos e agora pretendo fazer mais 10. Tem uma questão que a gente esquece de que o nosso país foi feito dessa miscigenação, dessa mistura, né? Eu sempre falo que eu não acho que foi um processo cordial ou gentil, né? A gente não pode esquecer dos povos originários, a maneira como foram tratados e as pessoas que vieram de forma escravizadas, né? Sim. Mas os outros que vieram para cá e como segue acontecendo até hoje, né? A gente fez uma novela que falava sobre esse processo migratório mais atual. A gente falava sobre os sírios, entra também a Venezuela. Então, muitas questões políticas, a gente sabe disso, mas entender que a condição de imigrante pode acontecer com qualquer um de nós. E por motivos diversos, a gente está passando por uma questão climática fortíssima, né? Pode acontecer como aconteceu com Mariana, com Brumadinho. Tem vários motivos que faz com que a gente possa ser essa mesma pessoa que foi obrigada a ter que sair do seu país. Sim. Essa história fala um pouco sobre isso, né? Os motivos vão mudando com o tempo. A gente fala da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, mas quando a gente faz essa peça hoje, a gente joga uma reflexão e um olhar para tudo isso que está acontecendo hoje também, né? Acho que é isso a intenção também do espetáculo. Muito bom. Acaba sendo muito atual, porque a gente ainda está vivendo um momento de guerras. Verdade. Infelizmente. E eu acho que tem um lado também positivo desses deslocamentos, assim, às vezes você quer, eu amo viajar, eu invisto meu dinheiro em viagem, assim, já morei fora do país, eu viajo sempre, e acho que é saudável você ter um olhar curioso sobre o mundo, você querer conhecer outras culturas, você querer experimentar outros sabores, você está aberto para essa troca, para esse intercâmbio com pessoas que vêm de lugares diferentes, isso te enriquece muito como ser humano. Acho que a gente tem uma possibilidade como atores, um privilégio, assim, de cada trabalho que a gente faz um processo de pesquisa, às vezes conhece a pessoa real, o personagem real que vai te inspirar, mas aí é um privilégio nosso como artistas, mas é uma pessoa cuja profissão não te favoreça isso, viaje. Sim, sabe? Viaje, Viaje, muito rico, se puder.
atravessar fronteiras. Com certeza. Eu vou aproveitar a presença de vocês aqui. Por favor, faça o convite para assisti-los. Por favor. Nós estamos com a peça Cartas Libanesas, Ayuni. Ayuni significa luz dos meus olhos. Ai, que lindo! No Sesc Ipiranga, aqui em São Paulo, no bairro do Ipiranga. Isso, a gente está de sexta, sábado e domingo. Sexta e sábado às 20 horas e domingo às 18 horas. Essa peça tem a direção da Georgette Fadel e da Luaga Banini e a autoria de Duca Rachid e José Eduardo Saad Vendramini. Eu tenho certeza que quem puder vir vai se identificar. Somos todos imigrantes nesse país e também uma grande história de amor. Acho que isso é importante dizer. Muito lindo. E conhecer também um pouquinho da cultura libanesa, né? Exatamente. Nossa, eu sou apaixonada. Um dos meus sonhos é conhecer o Líbano. Um dia eu vou realizar esse sonho, se Deus quiser, né? Maravilhoso. Muito obrigada. E vou colocar aqui para vocês também, olha, @AnaCeciliaCosta no Instagram, para você seguir essa atriz magnífica. E também @EduMosri, que é MOSSRI. Edu Mosri também no Instagram, esse grande ator. Também tem o Instagram da peça, lá tem todas as informações para você, tá? @CartasLibanesas, @CartasLibanesas. Um excelente espetáculo para vocês. Obrigada pela presença. Obrigado. Sempre que tiver novidades, contem aqui com a gente.